A inflação. As pessoas não gostam de inflação. Quem gosta de inflação é economista. Quem gosta de inflação é o governo. As pessoas não gostam de inflação. Mas, se elas soubessem o que a inflação faz com a economia de verdade, bom, aí elas iam detestar a inflação num nível que seria insustentável politicamente para o governo fazer isso. E olha só a Argentina, né? O que aconteceu na Argentina? Bom, a moeda estava um lixo, a inflação estava altíssima, eles elegeram Javier Milei, claro, claro, eles escolheram o antídoto certo. A Argentina escolheu a opção certa e está colhendo os frutos disso. A pobreza está caindo, a inflação está caindo, o desemprego está caindo, o nível de atividade industrial está subindo, o nível de salários reais está subindo. Então a Argentina voltou excelentemente bem. E Javier Milei tem cumprido seu papel com excelência e por isso tem uma imagem tão positiva ainda, né? Tem uma imagem positiva e a coalizão de Javier Milei, La Libertad Avança, tá para conseguir muitas mais cadeiras no Congresso, né? Isso só vai ampliar o poder do Javier Milei de fazer reformas. E ele sabe fazer reformas. Ele está fazendo reformas, as maiores reformas já vistas. O cara realmente é mais radical do que qualquer outro que veio antes. Ele faz Ronald Reagan parecer um comunista. Javier Milei tem esse poder de fato. Mas vamos falar sobre a inflação. Bom, um efeito nocivo da inflação que poucos conhecem é a capacidade da inflação de se comportar como novos fundos, nova poupança e virar novo investimento. Dessa forma, a inflação vira novo investimento, porém esse investimento foi causado pela inflação. Ele não foi causado pela mudança de preferência temporal dos consumidores que mudaria o nível de poupança e de consumo. Portanto, a inflação alonga a estrutura de capital de uma forma insustentável. Insustentável para os correntes níveis de poupança e consumo. O que isso significa é que isso necessariamente vai gerar uma depressão. Necessariamente isso vai prejudicar a atividade econômica em algum ponto. E quanto mais demorar para esse reajuste acontecer, essa depressão que vai reajustar a economia para um nível normal, quanto mais tempo demorar para isso acontecer, pior. Pior. Mais investimentos vão ser jogados fora, mais investimentos ruins vão ser feitos. Porque a inflação abaixa a taxa de juros. Taxa de juros. A taxa de juros equilibra os níveis de poupança e investimento em uma economia. Quando as pessoas poupam, isso naturalmente abre brecha para a taxa de juros cair, porque agora existe mais coisa poupada para ser emprestada. E por lei da oferta e da demanda, quando tem mais ofertas de fundos, os fundos ficam mais baratos. Então a taxa de juros abaixa quando você poupa. E quando você poupa, você deixa de consumir. Porque ou você consome ou você poupa no mesmo período. São decisões que se excluem. E quando você poupa, você pode investir. O que acontece quando o governo, através do Banco Central, abaixa a taxa de juros, é que ele coloca novo dinheiro na economia que vai ser lido como nova poupança, novos fundos para serem gastos.
E aí as pessoas vão lá e vão investir, os empreendedores vão investir baseados nessa taxa de juros mais baixa. Porém, quando o governo faz isso, ele está reduzindo a taxa de juros de uma forma artificial. Porque na verdade ninguém poupou a mais. As pessoas ainda estão consumindo. Elas não estão poupando mais para a taxa de juros abaixar. Elas estão consumindo. E ao mesmo tempo os investidores estão investindo em projetos que só vão gerar frutos para serem consumidos muito mais tarde. Só que elas estão consumindo no presente. Então, quando chegar mais tarde, nessa estrutura de capital mais alongada que a queda da taxa de juros permite, quando esses investimentos maturarem, gerarem frutos, gerarem bens de consumo para as pessoas, elas vão estar endividadas, elas vão estar sem dinheiro, elas já consumiram. Elas precisam poupar, porque é a poupança que vai abaixar a taxa de juros de fato. A taxa de juros natural, que não é a taxa de juros que o Banco Central coloca. Então, quando chega numa crise, é porque está faltando poupança, está sobrando investimento, tem investimentos que estão sendo feitos em estruturas mais alongadas do capital e a preferência temporal das pessoas não mudou. Elas não estão poupando mais, elas estão poupando menos e mesmo assim está sendo investido mais. Ou seja, está queimando capital. Então, quando o governo abaixa muito a taxa de juros, ele está criando um monte de investimentos ruins na economia. Porque são investimentos que não seriam feitos na taxa natural. E esses investimentos vão ser liquidados na depressão. É por isso que a gente diz que tem que ter uma depressão em seguida. A queda da taxa de juros cria uma depressão. Porque ela cria investimentos que são ruins. E esses investimentos vão ter que ser liquidados. Essa é a depressão. Por isso que cai o emprego, cai o consumo, porque tem várias quebras. No Mercado Livre não teria essas quebras, porque não teria esses investimentos. Teriam investimentos em estruturas menos alongadas de capital, que é onde os consumidores estão demandando investimento. Eles não estão demandando investimentos numa máquina que só vai dar frutos daqui a 10 anos. Eles estão demandando investimentos nas partes mais perto do consumo, que é o vendedor, por exemplo, o caixa, etapas ali mais perto do consumo. O problema de se investir em etapas do processo produtivo que não estão sendo demandadas, que não são prioridade, que não são lucrativas à taxa de juros natural, o problema disso é que vai faltar investimentos para outras partes. Não vai sobrar investimento no geral, vai faltar investimento em outras partes que os consumidores demandam. Os empreendedores, os capitalistas, eles compram bens de capital não para satisfazer eles mesmos, mas para gerar produtos que vão ser consumidos pelos consumidores. Então, os consumidores, eles não são quem dão um veredito final só ali no produto final, só ali na maçã, na banana. Eles ditam toda a cadeia produtiva numa economia capitalista. Toda a cadeia produtiva é formada por preços de pessoas comprando e vendendo que estão ditando o que deve ser feito. É as pessoas comprando e vendendo e formando preços através disso que dita o que deve ser feito. O capitalista, ele segue os preços para encontrar um lucro. E o lucro diz que ele está no caminho certo, porque são os consumidores que estão dando esse lucro. Então, o que acontece num crescimento gerado de forma insustentável pela queda da taxa de juros é que esse crescimento não vai durar, esse crescimento vai ter que ser retraído, porque é um investimento que faz mal para a economia, é uma enganação. Parece que aqueles investimentos vão ser bons, a gente especula, os capitalistas especulam que ele vai ser bom, porque a taxa de juros está mais baixa, mas chega lá na frente as pessoas não pouparam mais para consumir no futuro. Elas consumiram pra caramba no presente e tá investindo pra caramba no futuro e consumindo pra caramba no presente. Isso é culpa da taxa de juros baixa. A taxa de juros mais baixa faz as pessoas poderem consumir mais, poderem pegar mais emprestado e consumir mais.
Ou seja, as pessoas estão consumindo mais no presente, mas os investimentos estão sendo feitos para o futuro. E aí eles quebram, porque eles não têm o produto pronto na hora lá. Existem falhas, existem gargalos, existem problemas na estrutura de capital que eles não anteciparam, que não está gerando o produto que os consumidores querem. Até porque os consumidores não têm essa preferência temporal que a taxa de juros está refletindo. Eles têm outra, que refletiria na taxa de juros natural, que provavelmente é maior do que do que a taxa de juros que está sendo praticada. Porque uma taxa de juros abaixo da natural que vai queimar capital, que vai gerar investimento que não deveria ser feito. E aí tem que ser desfeito todos esses investimentos. Primeiro os empreendedores têm que descobrir que foram investimentos ruins. E eles normalmente vão descobrir isso quando a taxa de juros sobe. Porque a taxa de juros precisa subir, porque senão a inflação vai explodir. E a gente já viu que todo mundo odeia inflação. Então quando a inflação fica grande demais, é necessário subir a taxa de juros. E quando sobe a taxa de juros, liquida-se os investimentos errôneos que foram feitos com a taxa de juros baixa. Ou seja, você sai no 0 a 0. O pior que 0 a 0, você faz um investimento que dá prejuízo. Você sai no prejuízo, a economia inteira sai no prejuízo. Por causa de uma taxa de juros que não deveria estar ali. Que o Banco Central faz a taxa de juros ser mais baixa por objetivos de politicagem. Porque isso ajuda no curto prazo, faz a economia crescer. Mas é um crescimento que nem sequer é bom. Sequer é bom. É um crescimento que é falso, completamente falso, e vai ter que ser desfeito. Então é todo um trabalho para quebrar a cara. É isso que o Banco Central faz. Ele faz os capitalistas, os empreendedores do país quebrarem a cara. Ciclicamente. Por isso que temos ciclos econômicos. Essa é a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Esse é meu primeiro vídeo para o meu canal novo. Muito obrigado.